no meu planejamento de 2023 que eu aperfeiçoaria este ano japonês e espanhol. Mas, como vocês podem ver, já é outubro e eu confesso que eu ainda não aperfeiçoei nada. E eu confesso que assim, eu também iniciei os estudos esse ano. Mas como é melhor antes tarde do que nunca, eu vim aqui montar o meu planejamento de outubro para o estudo de idiomas com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Giovanna Natsumi, eu falo sobre idiomas, cultura nipo-brasileira e sobre viagens. Então vamos lá iniciar o nosso vídeo. Antes de iniciar nosso planejamento, eu queria dar um pouco de contexto pra vocês. Eu, na verdade, falo 6 idiomas pra quem não me conhece, né? Falo assim mais ou menos. Eu falo português fluente, como vocês podem ver. Eu sou brasileira, né? Muita gente me pergunta. Sou brasileira, mas tenho ascendência japonesa. Eu falo inglês fluente, porque morei lá um tempo quando eu era mais nova, né? Quando eu era, tipo, criança pra adolescente. Estudei francês por 6 anos, então falo francês mais ou menos, assim, tipo, tirei certificado, né, de francês avançado. Mas mesmo assim, eu consideraria bem mais ou menos. Já falei espanhol melhor, mas confesso que espanhol deu muita caída, porque, bom, eu aprendi no colégio, depois continuei estudando por conta, porque eu tava muito interessada em aprender sobre a Espanha, eu gostava muito de torcer pro time espanhol de futebol, né, na época que eu torcia pro futebol. Na verdade, eu gostava muito de um jogador chamado Fernando Torres, espanhol também. Inclusive, quando eu torcia pra Espanha, foi quando a Espanha ganhou a Copa do Mundo. Que mais falta? Inglês, português, francês, espanhol. Japonês. Bom, japonês, meu histórico com o japonês é meio complicado, porque assim, a minha família é nipo-brasileira. Eu cresci com a minha bachan, que é avó em japonês, né, minha bachan materna. Ela, na verdade, assim, fala fluente. Falava com a família, ela ainda fala, né, muito japonês. E eu cresci com ela, então eu consigo falar uma coisa ou outra, mas não é perfeito. Então, por exemplo, eu fui pra Nihongaku Fui pra Nihongogaku quando eu era, tipo, bem criança, eu tinha, sei lá, uns 7 anos. E aí eu estudei com um professor japonês, mas assim, bem básico, né? Tipo, alfabetização. Depois ele voltou pro Japão, que na verdade foi pela igreja Tenrikyo, né? Que eu estudei. Depois disso, eu fui... Pra onde que eu fui? Eu estudei, tipo, com uns 14 anos no Kumon. E depois, de novo, né, tive que parar por conta de vestibular, estudos. Eu fui retomar os estudos depois que eu me formei. Então, em 2015, eu tava prestes a me formar da faculdade. Eu voltei a estudar japonês pela Aliança Cultural Brasil-Japão, que eu adoro aquele lugar. Aprendi muito, eu fui até o nível intermediário, início do intermediário, né? Eu aprendi muita coisa, assim. Eu entendo muito sobre, assim, conversas do cotidiano. Consigo pegar o contexto aqui e ali. Mas eu também tive que parar por conta, né, da vida, enfim, estudos, trabalho, faz um tempo. Então eu já esqueci muita coisa. E coreano, coreano também estudei, acho que em 2012, quando eu comecei a me interessar por K-pop. Na verdade, eu comecei a me interessar por K-pop em 2009, mas até lá não tinha curso de coreano. 2012 foi quando começou a ter aquele boom, né, com... Como é que é o nome? Do Psy? Gangnam Style. Aí começou a surgir cursos de idiomas em coreano no Bom Retiro. Eu acabei fazendo um curso por mais ou menos 1 ano e meio, mas também eu tive que parar por conta de trabalho. E bom, esse é o contexto geral dos meus idiomas. Esse ano eu decidi focar em 2 deles, porque eu gosto de sempre estudar 2 idiomas ao mesmo tempo. Eu decidi que eu não queria misturar, por exemplo, japonês e coreano, porque eles são muito parecidos, apesar de talvez ser um pouco mais fácil de aprender por eles serem parecidos, eu me confundo muito. Então, por exemplo, se eu começo a dar foco em coreano, por exemplo, se eu vou falar com a minha bachan, eu quero tentar falar coreano com ela, por mais que eu sei que eu tenho que falar japonês com ela. É meio confuso, mas é que nem, por exemplo, português e espanhol, digamos. Ou francês e espanhol. Porque muitas vezes eu quero falar português no meio do espanhol, ou eu quero falar português no meio do francês. Se bem que eu já tô estudando francês faz uns 6, 7 anos. Aliás, eu estava estudando, né? Eu também tive que parar. Então, pra mim, por exemplo, quando eu tô estudando espanhol, eu tenho a tendência a querer jogar um francês ali no meio. Por isso que esse ano eu queria dar uma ênfase maior no espanhol, porque eu tava aplicando muito no trabalho. E no japonês, porque, bom, eu converso bastante com a minha bachan, né? Eu também queria explorar um pouco mais sobre os meus antepassados, né? Aproveitar que eu tenho esses recursos que são as minhas 2 bachans pra poder praticar. Enfim, esse é um contexto mais geral. Agora, dando um contexto mais específico de 2023, como eu falei pra vocês, eu tinha planos pra dar ênfase nesses 2 idiomas. E, na verdade, assim, eu tive planos falhados, né? Porque o começo do ano tava super corrido pra mim. Eu, na verdade, comecei a estudar espanhol com uma professora nativa argentina. Inclusive, ela é um amor de pessoa. Se vocês quiserem, eu super recomendo a escola dela. Depois eu comento com vocês. A gente tava fazendo aulas semanais. Só que por conta do trabalho, eu tive que acabar parando, né? Mas antes disso, eu também iniciei uma série aqui no YouTube e no TikTok, que é o
do básico à fluência, né, que era a minha jornada, retomando o espanhol, dando um pouco de contexto e mostrando pra vocês a minha evolução com o aprendizado, mas novamente eu tive que parar porque tava muito corrido no trabalho, não tava conseguindo fazer aula, não tava conseguindo gravar conteúdo, não tava conseguindo editar. E aí é uma grande bola de neve, né? Desculpa, se eu tô olhando pra baixo é porque eu tenho um roteiro aqui, porque senão eu vou esquecendo de falar as coisas. Eu não compartilhei com vocês no Instagram ainda, é que eu acabei saindo do meu emprego, eu saí faz um mês, por conta de querer seguir minha carreira de criadora de conteúdo, mas não só isso, também porque eu tava numa espécie de burnout. E, bom, eu queria, primeiro, né, cuidar da minha saúde mental, e segundo, eu também percebi que a minha paixão realmente é idiomas, é ensinar, é criar conteúdo, então decidi me jogar, né, me aventurar. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que até agora eu tenho postado mais vlogs, né, no começo eu lembro que eu postava muito vlog, por exemplo, eu tive o meu vlog tirando o Delphi, então eu falava em francês, inglês e português. Aí eu tive alguns outros vlogs que falava mais inglês, né, e aí depois eu tive um switch, coloquei mais vlogs em português e agora eu tô querendo trazer mais conteúdos pra vocês especificamente sobre idiomas, não só vlogs. Mas enfim, voltando, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que eu gravei todo esse vlog de eu saindo do meu emprego, tudo mais, esse meu último mês dentro da empresa. E vai sair, uma hora ou outra vai sair, acho que vai sair mais ou menos meio pra fim de outubro, porque eu ainda tenho que editar, eu tô, né, me atualizando com os vlogs. Uma outra coisa boa que eu queria mencionar pra vocês é que, bom, por eu ter saído do meu emprego, eu tenho passado um pouco mais de tempo com a minha Bachan. Enquanto eu tô passando esse tempo com ela, eu tenho conseguido praticar mais, né, porque assim, ela não está conseguindo escutar tão bem. Então, talvez isso seja meio TMI, mas assim, por exemplo, se eu falo pra ela, Bachan, tá tudo bem? Eu tenho que ficar repetindo várias vezes e aumentando o tom pra ela entender, ou pra ela escutar, né? Tipo, ela entende português, fala português. Mas, por exemplo, se eu pergunto pra ela baixo, assim, em japonês, fala assim, Bachan, genki desu ka? Ela responde na hora. Então, isso é uma das coisas que tem me incentivado a estudar. Então, por mais que eu não tenha estudado efetivamente, tipo, pego, gramática e tudo mais, eu tenho praticado, assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E é isso, mas eu gostaria de finalmente me aprofundar realmente no idioma. Quem sabe, finalmente, ficar fluente. Agora que estamos atualizados, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do planejamento de outubro. Então vamos lá. O meu objetivo, como eu falei pra vocês, é justamente focar nesses dois idiomas, né? Mas para o mês de outubro especificamente, como eu falei pra vocês, faz tempo que eu não pego nesses estudos, nesses idiomas, por mais que pegue aqui e ali. Eu queria revisar muito da base esse mês. Então, na verdade, agora eu vou abrir aqui o meu Notion e vou mostrar pra vocês como eu tô me organizando. Bom, eu abri aqui meu Notion com vocês. Na verdade, eu comecei a montar esse Notion já faz um tempo, mas eu confesso que, né, ele ainda não está completo, tipo, não tem tudo que eu gostaria que tivesse. Eu vou melhorando ele, tá? Não se preocupem. Mas como vocês podem ver, aqui são os 4 idiomas que eu preciso dar uma melhorada. Por exemplo, futuramente eu quero adicionar aqui alemão, quero adicionar mandarim, quero adicionar italiano. Italiano é tipo um que eu quero entrar Italiano é um que eu quero entrar assim rápido, né? Então, por exemplo, depois que eu melhorar esses 4, aí eu quero começar italiano. Talvez eu comece italiano e mandarim ao mesmo tempo. Enfim, time will tell. Mas por enquanto, esse aqui é o meu Notion. E aí nós vamos fazer o planejamento juntos. Então vamos lá. Na verdade, assim, eu vou abrir com vocês aqui o que eu tenho dentro dessas pastinhas do Notion. What the heck? Menos um dia estudados. Thank you. Na verdade, esse template aqui do Notion, eu comecei a montar num vídeo, que na verdade ia ser o vídeo que eu ia postar. Porém, tivemos um pequeno problema, né? Eu gravei tudo e tava tudo desfocado. Então eu tenho que gravar tudo de novo, mas aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá sendo a organização aqui. Então, basicamente, eu coloquei aqui o início dos estudos ontem, porque eu tava tentando configurar esse negócio aqui dos dias estudados, mas não tá dando certo. Eu deixei aqui o status in progress, né? Porque é o que eu tô focando atualmente. E aí aqui eu coloquei os objetivos para outubro. Então, para outubro eu coloquei revisar o básico. Uma coisa que eu queria rever muito é gramática, porque, querendo ou não, eu vou meio que na intuição, por exemplo, tipo, wa, ni, de. Eu vou meio que na intuição, mas nem sempre eu tô certa. Então, eu gostaria de revisar essa parte gramatical. E uma coisa muito importante pra mim é rever kanji. Porque eu lembro de alguns kanjis, tipo, eu aprendi vários, né? Não todos, tipo, eu aprendi alguns, vai. Durante os meus estudos lá na Aliança. Porém, eu esqueci quase todos. Menos aqueles que eu uso mais, tipo, Mizu, tipo, sei lá, Kim, enfim, eu não lembro mais de kanjis. Esse é o resumo de tudo, eu só lembro esses dois. Brincadeira. Mas, enfim, eu lembro de outros, tipo, eu lembro do meu nome, de Natsu e de Mi, eu lembro, tipo, de Me, lembro de que mais Atama. Enfim, eu lembro esses kanjis e, tipo, se eu ver, às vezes eu lembro, e se eu ver, às vezes eu não lembro, por mais que eu saiba que eu já vi esse kanji na vida.
E aí aqui eu coloquei uma tabela de conteúdos, então os tópicos que eu queria rever nesse meio tempo. Então, por exemplo, um deles é kanjis N5, né, que é tipo os kanjis básicos. E aí aqui eu coloquei as tags, né, que seriam tipo gramática. E aqui eu separei entre ativo e passivo. Então, eu tô separando entre, por exemplo, aprendizado ativo, que é um aprendizado que eu preciso ir lá me movimentar. Por exemplo, pra eu aprender esses kanjis, provavelmente eu vou ter que escrever, ou vou ter que ler, vou ter que memorizar, sei lá, né, a técnica que eu vou usar. Então, essa é uma aprendizagem mais ativa. Aqui eu coloquei, por exemplo, vlogs como passivo, porque é uma aprendizagem que, por exemplo, eu posso colocar um vlog ou um podcast tocando no fundo pra eu ir aprendendo, mas não é algo que eu vou estar ali escrevendo ativamente, processando aquela informação. É uma coisa assim que eu vou estar jogando pra eu aprender, mas não é necessariamente algo que eu vou estar ativamente fazendo um esforço pra aprender o negócio. Não sei se deu pra entender, mas assim, acho que deu pra ter uma ideia, né? O ativo é um negócio que eu vou estar escrevendo, que eu vou estar tendo que ter ali concentração total. E o passivo é aquela coisa assim, é tipo uma mídia que eu tô consumindo, eu posso fazer ao mesmo tempo pra poder fixar o conteúdo do japonês do ativo. Enfim, é mais ou menos isso. E aí eu comecei aqui a separar, por exemplo, parte de vocabulário, que é uma coisa que eu gostaria de revisar. É o que eu falei, eu lembro do vocabulário básico. Então, por exemplo, eu consigo perguntar pra minha tia, genki desu ka? Tipo, sei lá, kyou wa itenki desu. Nossa, eu tô falando com muito sotaque. Mas, tipo, vocês entenderam a ideia, né? Eu tô querendo falar em coreano. Narshi joayo, né? Né? Kyou wa narshi joayo. Tá vendo? Por isso que eu estudo coreano e japonês ao mesmo tempo. Mas enfim, deixa eu pensar numa frase. Kyou wa getsuyobi desu. Tipo, bem basicão. Enfim, vocabulário é uma coisa que eu preciso rever. Leitura. Não sei se vocês conseguem ver, apesar da bagunça aqui, né, de canetinha, aqui é uma prateleira que eu tenho só para estudos de idioma. Então, por exemplo, aqui na frente tem coisas de coreano, mais pra cá tem espanhol, aqui no meio tem inglês também, aí tem francês, japonês, enfim, vocês entenderam, é tipo tudo de idioma. Mas o que eu vou pegar não é ali, é aqui nos meus livros de leitura. Leitura é uma coisa que eu gostaria de incorporar, porque eu sei que me ajuda bastante, né, a fixar as coisas que eu aprendo de vocabulário, as coisas que eu aprendo de kanji. Então, eu vou tentar ler esse daqui, esse livro que na verdade eu comprei pra minha Bachan, ela leu tudo assim em um dia, e aí eu peguei pra eu estudar, que na verdade é, se eu não me engano, leitura tipo, digamos assim, de primeiro ano, que você pode fazer em 10 minutos. E aí, tipo, são várias historinhas, inclusive a gente fez uma homenagem aqui pra minha Bachan em japonês, que a gente deu de presente pra ela, e aí, tipo, são pequenas historinhas, né, e aí, tipo, tem desenho, é bem fofinho, e aí também tem a leitura do kanji aqui do lado. Pera aí, cadê um kanji wa dokugo desu? Aqui, naka, tá vendo? Esse daqui eu sei, esse daqui eu já decorei. Mas, tipo, tem a leitura do lado. E aí vai me ajudando a fixar a leitura desses kanjis e memorizando eles. Essa é uma leitura. Aulas online, eu ainda não vou começar, porque, como eu falei pra vocês, eu saí do meu emprego, né? Então, eu tô procurando o máximo de recursos grátis possíveis. Enquanto eu tô me ajustando, né, a essa nova realidade, eu vou mostrar pra vocês alguns recursos online que eu já tenho disponíveis. Inclusive, eu sempre deixo o link disponível lá no meu Instagram, no meu TikTok. Então, eu tenho um link na bio que tá escrito lá, recursos de graça, sei lá, recursos online. Eu esqueci o nome que eu dei pra aquilo, mas vocês entenderam. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, aqui, como passivos, eu coloquei vlog, que é uma coisa que eu gosto muito de consumir. Eu já consumo no dia a dia, então eu gostaria de consumir mais vlogs em japonês. Inclusive, tem uma criadora de conteúdo que eu amo, chama World of Mama, que ela é japonesa, mas aí, tipo, eles colocam normalmente legenda em inglês. Tipo, ela vai falando, tipo, ela é bem doidinha, assim, ela e os filhos. O conteúdo dela que eu gosto, eu tô procurando alguns outros conteúdos também. Tem uma outra criadora de conteúdo que eu gosto muito, que eu esqueci o nome dela agora, que ela é, na verdade, mestiça, né, de americano com japonês, e ela é casada com um coreano. Então, normalmente, os vlogs dela são trilingües, né? Eles falam misturado de inglês com japonês, com coreano, e eles colocam tudo legenda embaixo, e eu acho incrível, eu adoro. Então, esse é um bom recurso pra mim, de vlogs. Por enquanto, tenho esses dois de indicação. Inclusive, se vocês tiverem indicação pra mim, eu aceito, deixem nos comentários, por favor. Músicas, gente, assim, tudo que for, por exemplo, se vocês tiverem indicação de recursos de graça, de música, de podcast, de vlogs, de vídeos, enfim, por favor, me deixem aqui nos comentários, tanto para japonês quanto para espanhol, porque eu preciso muito desses recursos, tá? Eu confesso assim que eu tenho alguns, mas tem uns outros que eu gostaria de descobrir. E por que eu falo isso? Porque eu vou adentrar esse tópico aqui, músicas. O tópico de músicas, quando eu tinha, sei lá, os meus 13, 14 anos, eu gostava muito de J-pop.
né? E aí eu gostava muito de bandas que nem Arashi, KAT-TUN, NEWS, Hey Say Jump. Só que o Japão, ele é meio fechado nesse aspecto. Pelo menos a Johnny's, né? Que é a empresa que administra eles. É meio fechada, então, tipo, não tem todas as músicas disponíveis nas plataformas comuns de streaming. E aí eu peno, né? Porque eu quero escutar essas músicas e eu não consigo. Mas, enfim, eu gostaria de novos recursos, novas músicas pra eu explorar. E aí músicas é uma coisa que eu gosto, porque eu vou escutando, por exemplo, no trânsito, eu vou escutando enquanto, sei lá, faço exercício. É um momento em que eu tenho, sabe, tipo aquele, você tem assim um light bulb moment? É tipo isso, né? Que eu, às vezes, tô escutando e falo assim, nossa, eu entendi. Tipo, uma música assim de 10 anos atrás, jamais, né? Porque eu tinha 13, 14, eu tenho quase 30. Enfim, de uns 15 anos atrás, que você escuta e fala assim, nossa, eu finalmente entendi aquela frase, eu finalmente entendi o que a música quer dizer, sem olhar a tradução. Então, é isso. Músicas e aí podcasts, eu normalmente escuto uns podcasts que é tipo, falando mais sobre gramática, de japonês e tudo mais, que aí você pode utilizar também como um recurso de graça ativo, mas eu também gosto de escutar, por exemplo, no trânsito, eu gosto de escutar enquanto estou cozinhando. Então pra mim pode ser um passivo, que é uma coisa que eu posso fazer enquanto eu tô fazendo outras coisas. E aí por enquanto é isso que eu tenho aqui. Como vocês podem ver, o meu Notion tá me denunciando, né, com menos um dia estudado. E aí agora a gente pula para espanhol. Espanhol é a mesma coisa, ele tem o mesmo template, né? Revisar gramática, que é uma coisa que eu já tinha colocado. Leitura, eu queria mostrar pra vocês aqui, que durante a pandemia eu li esse livro aqui, que na verdade esse livro é em inglês, mas eu li ele versão espanhol, eu adorei. Se vocês tiverem recomendações de romances pra eu ler, eu gosto muito. Ou também pode me indicar outros gêneros que eu também leio. Eu só quero treinar o espanhol, mas assim, eu normalmente me adentro mais em romances. Leitura, né, é uma coisa que eu gostaria de me adentrar. Gostaria também de rever o básico, que é uma coisa que a gente já falou no japonês. E aí, na verdade, aqui, como eu já tenho um pouco mais de fluência em espanhol, eu queria começar a fazer journal entries. Eu esqueci como que é journal entries em português, mas é tipo contar sobre o meu dia, simplesmente pra treinar a utilização do espanhol no cotidiano, que é aquela coisa, né, tipo, não adianta você só ler ali e pronto, acabou. Tem que fazer a prática, né, tanto a prática da fala, quanto a prática da escrita, né, isso vai ajudando a gente a fixar o conteúdo. Então, o meu plano é fazer journal entries 2 vezes por semana em espanhol. Eu já fazia isso com francês, eu já fiz isso com inglês, e português é meio básico pra mim. Pra mim, tipo, inglês e português é uma coisa assim que eu vou e eu tenho muito mais facilidade. Então, pra mim, é ok, é comum. Tudo bem que eu tenho que utilizar, né, tipo, pra praticar, pra manter atual, mas pra mim, espanhol é uma coisa que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu tenho que pensar um pouco mais. E aí a gente entra nos tópicos. Os tópicos aí vai que nem o japonês, vocabulário, gramática, leitura, vlogs. Vlogs eu confesso que é uma coisa que eu ainda não achei em espanhol, tem que achar alguém que faça bons vlogs em espanhol. Mas uma coisa que eu achei interessante é que em espanhol eu gosto de ver aqueles vídeos de explicação. Sabe, por exemplo, você sabia, assim? Você sabia como, sei lá, o Pac-Man foi inventado? Eu gosto desse tipo de vídeo de explicação em espanhol. Por que eu digo isso, né? Eu digo isso porque eu, na verdade, criei um vídeo. Na verdade, era mais direcionado assim, tipo, shorts, TikTok, Reels, que é tudo a mesma coisa, né? Mas eu vou vou me referir a esses conteúdos mais curtos como TikToks, tá? É tipo um geral, porque TikTok começou essa tendência. Eu tava criando um TikTok, né, sobre personagens icônicos de videogames pro Dia Mundial do Gamer. E aí eu fui procurar, tipo, sei lá, Pac-Man em espanhol. E aí eu acabei achando uns vídeos, assim, de explicação do Pac-Man, explicação de alguns outros, que inclusive eu também tenho um link, assim, de vários vídeos, assim, vários idiomas, pra você poder praticar a escuta. Em vários idiomas, eu me refiro, na verdade, aos 6 idiomas que eu falo, tá? Qualquer coisa eu deixo linkado ou aqui ou ali, sei lá, em algum lugar. Resumo é que eu percebi que eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Aí aqui eu coloquei journal entries, músicas. Eu, na verdade, tenho descoberto algumas músicas que eu tenho gostado muito em espanhol. E eu sei que uma delas é, tipo, de uma banda latino-americana, que... Qual que é o nome deles? Eu gosto muito. Qual que é o nome deles? Infiltrados de Marte, se eu não me engano. E aí, eu na verdade usei essa música pra um dos meus reels, eu adorei, e aí eu continuei escutando várias músicas deles. Gente, assim, chef's kiss, muito bom. Recomendo, inclusive, tipo, uma vez eu marquei eles nos stories recomendando, né, tipo, música em espanhol, e eles me agradeceram, tipo, são super fofos, são uns meninos, agora eu não vou lembrar de qual país que eles são, não lembro se era Peru. Aí tem a música deles e tem uma outra música que eu coloquei num vlog de Nova York que eu amei também, se chama Solstício, acho que o nome dele é Martox. Gente, muito bom também, recomendo. Músicas em espanhol, tô começando a achar algumas, mas se vocês quiserem me recomendar algo assim mais pop rock, mais indie, eu aceito.
E programas... programas é uma coisa que eu esqueci de mencionar no japonês. Mas eu também gostaria de assistir mais programas, por exemplo, shows do Netflix, reality shows, sabe? Porque eu confesso que em japonês eu gostava muito daqueles reality shows que eram os boy bands que eu gostava na época, né, do J-pop. Mas é muito difícil eu achar, tipo, disponível legalmente, e também é muito difícil de achar, tipo, com legenda, porque querendo ou não, tipo, eu consigo entender uma coisa ou outra, mas eu gostaria de entender o contexto inteiro, né, pra poder associar. Uma coisa, tipo, que é um recurso pra mim no japonês que eu gosto, são alguns animes. Então, por exemplo, eu gosto muito de Haikyuu, porque eu jogo vôlei. Eu gosto muito de Demon Slayer. Um bom exemplo que eu tenho pra isso, no primeiro episódio que eu assisti de Demon Slayer, do Season 1, o Tanjiro, ele fala muito Nimotsu. E Nimotsu não é uma palavra que eu utilizo comumente, assim, com a minha bachan, né? Eu não falo assim, e aí, cadê o Nimotsu, né? E aí eu ficava escutando ele falando, Nimotsu. E eu falei assim, o que é Nimotsu, né? Aí eu fui procurar ali no Jisho, que é um dicionário japonês. Aí eu vi lá, Nimotsu é tipo baggage, né? Tipo, sei lá, mala, talvez. E eu tipo, tá vendo? Então essa é uma boa ideia, entendeu? De, por exemplo, é um conteúdo passivo, porque eu não tô tendo que anotar ali as coisas constantemente, mas é uma coisa assim que às vezes a pessoa, ou sei lá, o personagem tá repetindo tanto que você acaba procurando e você acaba fixando. E aí, eu queria assistir alguns programas. Eu reservei alguns programas no Netflix. Salvei alguns programas no Netflix em espanhol, mas se vocês também tiverem alguma recomendação de programas, vlogs que estejam disponíveis de forma gratuita, ou estejam no Netflix, estejam, sei lá, no Star Plus, algumas coisas que eu gostaria de consumir. E uma outra dica boa que eu tenho pra vocês não sei se vocês têm, por exemplo, Disney Plus, ou até recurso do Netflix. Normalmente, se você vai, por exemplo, é que agora não tem mais Friends no Netflix, mas antigamente tinha Friends, e aí dava pra você escolher, tipo, o idioma que você queria escutar, e aí só colocar a legenda embaixo. Uma das coisas que eu faço, às vezes, por exemplo, quando eu assisto, porque eu gosto muito de Disney, né? E aí, não sei se deu pra perceber, né? Enfim, eu gosto muito de Disney, e aí eu gosto muito de rever os clássicos da Disney. E aí eu gosto de assistir, por exemplo, em outros idiomas. Eu já assisti, por exemplo, Cinderela em coreano. Tipo, sabe, eu vou trocando, assim, assistir, sei lá, Bela Adormecida em francês. E aí você pode ir trocando o idioma pra você poder ir treinando também com algo que tá ali, um recurso, né, que não necessariamente foi criado por alguém do idioma, mas foi traduzido por provavelmente alguém que entende. Eu acho que é isso daqui do meu Notion que eu tinha pra falar pra vocês, divaguei bastante. Coreano e francês tá a mesma coisa, só que eu coloquei como not started, porque não é meu foco nesse momento, né? Como eu falei pra vocês, eu quero revisar esses dois. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que também eu queria muito fazer uma programação de estudos. Como eu falei pra vocês, eu gravei no outro vídeo, né, que ficou todo desfocado e eu tenho que gravar de novo. Que eu queria, na verdade, estudar 2 vezes por semana esses idiomas. Então, por exemplo, estudar terça e quinta, digamos assim, espanhol. Quarta e sexta, japonês. E aí intercalando os idiomas. Bom, gente, eu acho que do Notion é basicamente isso, como vocês podem ver. Não tem muita coisa, eu quero adicionar mais alguns widgets aqui e ali. E aí, conforme for ficando melhor, aí eu vou compartilhando com vocês. Mas, por enquanto, esse aqui tá bem básico. Como vocês puderam ver, né? Tá menos um dia até agora. Aqui, então, nós temos... eu deixei como Language Learning Links. Então, são links pra você ter conteúdos de graça, né? Foram coisas que eu fui juntando ao longo do tempo, assim, dos meus estudos. Então, por exemplo, inglês, como é uma coisa que eu normalmente não estudo muito, não procuro muitos recursos, tá faltando muito aqui. Tem um link aqui que é pra uma apostila chamada Gold, que eu utilizei pra estudar pra prova do CPI. Francês também tá faltando recursos. Eu deveria ter colocado enquanto tá fazendo aula. Mas enfim, eu conheço assim de cabeça alguns outros recursos. Depois eu coloco aqui, mas Reverso, que é um dicionário online. E aqui eu tenho também um link de biblioteca virtual. Então tem 2, chama The French Experiment e The Fable Cottage. E aí você pode pegar, que nem eu falei, tipo, esse livro aqui de japonês. É tipo isso, só que é tudo online, né? É uma biblioteca online. Italiano é uma coisa que eu coloquei aqui que eu quero começar, mas eu tô me segurando pra não começar, porque eu quero aperfeiçoar aqueles outros primeiro. Japonês, como vocês podem ver, já tem bastante, né? Então, Jisho é um dicionário em japonês, que eu utilizo muito. Nihongo Master eu utilizo mais ou menos. Quando eu não acho alguma coisa mais plausível no Jisho, eu procuro Nihongo Master. Aí, Storybooks Marugoto é um que eu utilizei. Estudei enquanto eu estava lá na Aliança. E aí eles têm essa versão física ou tem a versão online. Aí aqui, parte de gramática, eu coloquei aqui o JPLC Sensei, Marugoto Plus, que também é
dessa mesma linha, a Maggie Sensei, Yoko So. Enfim, vocês entenderam, né? Vocabulário aqui tem Nihongo Flashcards, Many Things Kanji. Então, eu vou abrir aqui um dos links pra vocês verem. Por exemplo, do JLPT Sensei, tem várias aulas. Então, por exemplo, você pode clicar aqui N5, que é o básico. E aí, por exemplo, ele dá um guia de como passar na prova de N5. Tem gramática, tem kanji, vocabulário, tem testes de prática. Então, vamos clicar aqui em kanji. Ou kanji não, gramática. Gente, tô ficando doida já. Gramática, por exemplo, ele tem printable PDFs. Eu tenho uma lista geral de gramática, né? Por exemplo, desu ou da. Tipo, são coisas mais gramaticais ou, tipo, palavras, né? São coisas mais, tipo, coisas gramaticais, assim, que você tem que inserir nas frases, que você tem que saber no N5. Já que eu falei de kanji, vamos mostrar pra vocês kanji, né? Kanji. Então aqui está, kanji. Aí tem, por exemplo, nichi, ichi, koku, tem jin, nen, enfim. E aí você pode ver, tem vários kanjis que você tem que saber para prova do N5, que é tipo a forma de avaliação. Assim como para línguas, né, tipo europeias, eles têm a forma de avaliação que é tipo do A1 a C2, acho que é C2. O japonês tem do N5 ao N1. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, né, a forma de avaliação para ver em qual nível você tá. Então, por exemplo, do A, tipo, você tem o A1, A2, eu não lembro se tem A3, tipo, enfim. O A, ele é o básico, o B é o intermediário e o C é, tipo, o avançado, né? O japonês, mesma coisa. N5 até mais ou menos o meio do N4, posso estar errada. É, tipo, básico, mas N5 esse aqui é o básico. Do N4 até acho que mais ou menos N3, se eu não me engano, é o intermediário. N2 até o N1, se eu não me engano, é o avançado. Eu sei que é mais ou menos isso. Esse daqui é um dos recursos que eu tenho disponível aqui. Eu posso fazer um walkthrough do Marugoto Plus se vocês quiserem, mas em outro vídeo, né? Porque esse aqui já tá ficando longo demais, porque eu gosto de falar. Mas enfim, ó, eles têm vários tópicos A2, né? Então é básico. Então, por exemplo, sobre a minha família, sobre eu mesmo, sobre as estações, sobre o clima. E aí, o problema desses links é que eles estão em inglês, como vocês podem ver. Então, por exemplo, o E, above, up, ou seja, acima, pra cima. Aqui, né, my family and myself. Eu e a minha família. Então, para esses links, você tem que saber um mínimo de inglês. Então, inclusive, se vocês tiverem recomendação de recursos de português para japonês, ou recursos tipo de espanhol para japonês, compartilha comigo, porque aí eu vou adicionando aqui e aí a gente vai ajudando um ao outro, né? Coreano aqui também tá faltando coisa. Tem o Papago, que é um dicionário muito bom, inclusive. Tipo um Google Tradutor, só que melhor para línguas asiáticas. Parte de leitura, aí tem Muslim Lady, Yes24, Junior Naver, enfim, várias bibliotecas que eu falei, né? A mesma coisa do livrinho japonês. E aí, espanhol também tá meio precário, mas, tipo, tem algumas coisas, né, que é pra você aprender, por exemplo, o alfabeto. E aí, de novo, né, tudo em inglês, como se apresentar. Aí, eles também têm alguns exercícios disponíveis pra você praticar. E aí, aqui eu fui adicionando algumas coisas, por exemplo, aprender espanhol. Alguns recursos que, na verdade, a minha professora também me apresentou e eu adicionei aqui. E tem alguns outros que ela me apresentou e eu esqueci de colocar aqui. Então, vou adicionando conforme o tempo for passando. E aí, vocês vão acessando, vou deixar o link disponível aí pra vocês. Aqui está outro. Tem alguns outros, tá? Eu preciso adicionar aqui, tá bem pobrinho. Bom, gente, como eu estava falando antes, o meu planejamento é estudar semanalmente, tipo, 2 vezes por semana cada idioma. E eu vou postando também, trazendo pra vocês atualizações semanais, então eu vou retomar do básico à fluência, explicando pra vocês, né, como que tá indo o andamento dos meus estudos. Eu vou trazer esses vídeos, né, de atualização do que eu tenho percebido, se tem melhorado ou não, o que tem me ajudado, o que eu vou ajustando ao longo do tempo. Esses vídeos vão ser semanais e aí todo final do mês ou começo do mês, vai depender um pouco, eu vou postando esses daqui pra gente fazer uma organização melhor dos nossos estudos. Então, esse vídeo que eu vou fazer no começo do mês vai ser um planejamento, digamos assim, pra novembro, aí eu vou trazer as alterações. Isso daqui funcionou bem pra mim esse mês, eu vou manter, ou tipo, isso daqui eu tô vendo que eu não tô tendo tempo, ou não tá funcionando pra mim, eu vou alterar. E aí a gente vai adicionando, por exemplo, dicas que vocês trouxerem também, outras coisas que eu vou aprendendo ao longo do tempo. Uma das coisas que eu quero também fazer é retomar o meu estudo de espanhol com a minha professora. Vamos ver se vou conseguir inserir essas aulas no meu horário louco. Novamente, se vocês tiverem dicas de conteúdos, recursos, por favor, comente aqui comigo. Também comente aqui comigo se vocês estão aprendendo algum outro idioma, né, que vocês estão querendo fazer planejamento. E a ideia desses vídeos, na verdade, não é só focar em espanhol e japonês. É utilizar os recursos pra gente poder aprender idiomas juntos. Então, por exemplo, se você está aprendendo coreano, tudo bem, pode vir, assistir, utilizar, sei lá, como motivação, vir contar sobre como que tá sendo a sua rotina. É realmente pra gente fazer uma troca.
troca, né? Para os nossos estudos de idioma não ser tão solitários e a gente poder evoluir juntos. Então é basicamente isso. Por favor, comente aqui embaixo comigo os recursos que vocês têm, quais idiomas vocês estão focando esse mês ou estão focando este ano, como tá sendo essa jornada pra vocês. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu sei que aqui no YouTube eu tô começando, mas tipo, muitos de vocês comentam comigo no Instagram, por meio das DMs, né? E a gente vai trocando umas ideias, eu acho super legal. E, bom, se vocês quiserem acompanhar essa minha jornada, já aproveita pra seguir aqui, ativar as notificações pra saber quando vão vir os meus vídeos novos. Bom, então a minha ideia agora seria trazer 2 vídeos por semana. Então, o primeiro seria provavelmente toda terça-feira. Seriam esses de idiomas, que é, por exemplo, retomando do básico à fluência, e esse daqui todo o final, o começo de mês, né? Fazendo o nosso planejamento pro mês seguinte, pros estudos. E aí, manter os vlogs toda sexta-feira. Por enquanto, é isso. E aí, eu também trago os shorts, né? Todos os dias aqui. E aí, também trago toda semana. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. Eu vou deixar vocês por aqui, porque eu já falei demais. E a gente se encontra na próxima. Tchau!